Palavra de Deus, livro do profeta Isaías, capítulo 58. Isaías, capítulo 58. É Deus falando ao povo de Judá, portanto, ao povo de Israel, ao povo de Deus, por meio do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 58. Diz assim: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia, me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como se fosse um povo que praticasse a justiça e não tivesse abandonado a ordenança do seu Deus. Pedem-me juízos retos, têm prazer em se chegar a Deus. Por que temos nós jejuado, dizem eles, e tu não atentas para isso? Porque temos afligido as nossas almas, e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, prosseguis nas vossas empresas e exigis que se façam todos os vossos trabalhos. Eis que para contendas e rixas jejuais, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando vós assim como hoje, a vossa voz não se fará ouvir no alto. Será esse o jejum que eu escolhi? O dia em que o homem aflige a sua alma? Consiste, porventura, em inclinar o homem a cabeça, como junco, e estender debaixo de si saco e cinza? Chamaria tu a isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Acaso não é este o jejum que escolhi? Desculpem. Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes ir livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desamparados, que, vendo-o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo, e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares o aflito, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, te fartará até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca falham. Os que de ti procederem edificarão as ruínas antigas, e tu levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado de reparador de brechas e restaurador de veredas para morar, se desviares do sábado teu pé, e deixares de prosseguir nas tuas empresas no meu santo dia, se ao sábado
chamares deleitoso ao santo dia do Senhor, digno de honra, se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando nas tuas empresas, nem falando palavras vãs. Então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Amém. Quem aqui já ouviu o seguinte de algum outro crente? Jejua que Deus vai lhe atender. Jejua que Deus vai lhe atender. Eu acho que a maioria já ouviu isso, né? A maioria já ouviu isso. Às vezes nós estamos com algum problema, estamos nos dedicando a orar. A resposta que nós gostaríamos ainda não chegou. Às vezes Deus já até respondeu e a gente não percebe, porque Deus não respondeu da maneira que nós queríamos. Então, às vezes até nós achamos que Deus ainda não respondeu a oração, né? Outras vezes Deus realmente ainda não respondeu. Deus tem o seu tempo próprio também, né? E nós ficamos aflitos e continuamos orando, e alguém muitas vezes chega para nós e diz assim: olha, jejua que Deus vai atender. Jejua, às vezes nem falam ora e jejua, às vezes falam só jejua que Deus vai te atender. Olha, era essa a mentalidade do povo de Israel, e Deus repreendeu o povo de Israel por causa dessa mentalidade de barganha com Deus. Eles não estavam entendendo muito bem qual era o caráter de Deus. Estavam pensando em Deus assim como se Deus fosse caprichoso, né? Um Deus caprichoso que se satisfaz com alguém lhe infligindo um pouco de sofrimento de ficar sem comer. E eles não ficavam só sem comer, não. Aqui também a gente vê uma descrição do que eles faziam, e que era comum aos povos vizinhos naquela época. Quando eles queriam demonstrar tristeza, o que eles faziam? Além de ficar sem comer, sentavam num pano velho, num saco no chão, no meio assim da areia ou cinzas de uma fogueira, né? Sentavam ali, não penteavam o cabelo, se vestiam com uma roupa velha e ficavam jogando areia ou cinza sobre si. Queriam demonstrar com isso tristeza, aflição. E eles achavam que fazendo isso, Deus ficaria contente com eles e atenderia o que eles estavam pedindo. Mas olha qual era a situação do povo. Deus, aqui no versículo 1, Deus manda que o profeta Isaías se dirigisse ao povo fazendo o quê? Versículo 1. Anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Eles iam lá, faziam todo aquele ritual para aparentar que estavam tristes, tentando chamar a atenção de Deus, mas estavam em pecado, estavam em transgressão. E Deus deixa muito claro, aqui nós lemos, não é? Deus deixa muito claro que esse jejum ele não se agradava, não. Uma vez, uma pessoa me falou que existem vários tipos de jejum. Eu falei, não, só existem dois. Só existem dois tipos de jejum. Por aí já inventaram vários tipos de jejum, né? Jejum de palavras, jejum de comida, jejum só do café da manhã, jejum só do almoço, jejum de
de televisão. Já viram isso? Inventaram essa agora. Outro dia desse me mandaram um negócio a respeito disso no Facebook. Jejum de televisão. Ficar o dia inteiro sem ver televisão. Eu acho que isso aí Deus se agrada de repente, viu? Ficar um dia inteiro sem ver televisão. Se você, ao invés de ficar só sem ver televisão, vai fazer outras coisas melhores, né? Vai orar, vai ler a Bíblia, eu acho que Deus até vai se agradar, né? Jejum de televisão. Mas já inventaram essa. Jejum de televisão, jejum de não sei o que e tal. Jejum para orar, jejum para não sei o quê. Eu falei assim, não, só existem 2 tipos de jejum. O jejum que Deus não se agrada e o jejum que Deus se agrada. Porque é o que nós vemos aqui na palavra de Deus. O povo de Israel praticando um jejum que não agradava a Deus. E Deus ensinando a eles qual seria o tipo de jejum que realmente agradaria a Ele. Vamos ver como é que começou essa história de jejum? Abram suas Bíblias no livro de Levítico, capítulo 16, versículos 29 e 30. Levítico, livro de Levítico, capítulo 16, versículos 29 e 30. Também isto vos será, é Deus falando ao povo de Israel no seu início, quando saíram do Egito, quando foram libertos do Egito, lá no Sinai, Deus deu os 10 mandamentos e outras ordens também. Então Deus está dando essa ordem ao povo de Israel. Também isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis a vossa alma, e não fareis trabalho algum, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque nesse dia se fará expiação por vós, para purificar-vos de todos os vossos pecados, sereis purificados perante o Senhor. As versões versões assim mais antigas dizem: nesse dia jejuareis. Por que as versões mais recentes, ao invés de jejuareis, diz afligireis a vossa alma? Porque o que está lá no original hebraico, a língua em que o Velho Testamento foi escrito, o que está lá no hebraico é realmente afligireis a vossa alma. Deus está dando a ordem para um dia especial, uma vez por ano, em que o povo deveria sinceramente, intimamente, lá no fundo da sua alma, se entristecer. E nós vemos aqui, pelo que Deus está falando, que era se entristecer genuinamente pelo seu pecado, porque seria o dia de expiação, o dia em que o sumo sacerdote, lendo aqui o restante do texto, a gente vê que esse dia da expiação seria o dia em que o sacerdote ofereceria sacrifícios pelo pecado, pelos pecados de todo o povo. Esses sacrifícios de expiação pelo pecado de todo o povo não valeriam nada se as pessoas não estivessem realmente entristecidas pelo seu
pecado. O que adianta alguém chegar e orar, Senhor, perdoa os meus pecados? Às vezes nós até decoramos frases, que incluímos em nossas orações, e às vezes estamos orando, falamos isso até meio automaticamente, às vezes até sem pensar muito. Senhor, perdoa os meus pecados. Tudo bem, se eu realmente estiver entristecido pelo meu pecado, se eu realmente estiver arrependido, se essa tristeza pelo meu pecado está me levando realmente a fazer propósito de mudar de atitude, então realmente Deus vai ouvir esse meu pedido e vai me perdoar e vai me fortalecer para realmente eu não voltar àquele pecado, para realmente eu abandoná-lo. Mas se eu estou pedindo isso a Deus e não estou entristecido pelo meu pecado, não estou arrependido do meu pecado, não estou com o propósito de mudar de atitude, o que está adiantando eu dizer, Senhor, me perdoa? Está sendo só da boca para fora. Era isso que Deus estava ensinando aqui ao povo de Israel. Olha, o arrependimento tem que ser verdadeiro, o arrependimento tem que vir de fora, senão ritual não adianta nada, se o arrependimento não vier de dentro. Se o arrependimento não vem de dentro, se é algo só exterior, não adianta. Então Deus, quando instituiu esse dia, o dia da expiação, o Yom Kippur, Yom é dia, ou era, ou período de tempo, é uma palavra que serve para outras coisas também. Yom, dia, Kippur, do perdão, da expiação, Yom Kippur. Até hoje os judeus comemoram esse dia, mas de forma completamente ritual. Se vocês chegarem perto de um judeu realmente fervoroso, no dia do Yom Kippur, ele nem lavou o rosto, nem escovou os dentes. Mas, se não afligiu realmente sua alma, de nada adianta. Então Deus estabeleceu esse dia, uma vez por ano, e a questão não era deixar de comer. Deus mandou que eles afligissem suas almas, ou seja, que realmente se entristecessem pelos seus pecados diante de Deus e se arrependessem. Pastor, isso é coisa só do Velho Testamento, não é não? Abram suas Bíblias, carta de Tiago, capítulo 4, versículos 9 e 10. Epístola de Tiago, capítulo 4, versículos 9 e 10. Olha o que a palavra de Deus diz. Tiago, capítulo 4, versículos 9 e 10. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Torne-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Interessante que a Bíblia diz que a vida com Deus é vida de alegria. Gálatas 5 diz que lá uma daquelas virtudes do fruto do Espírito Santo é o regozijo. Alegria verdadeira, produzida pelo Espírito Santo de Deus em nós. Mas quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. E quando nós pecamos, por conseguinte, nós também nos entristecemos. E Tiago está falando disso. Senti as vossas misérias, misérias espirituais, pecados. Lamentai e chorai. É isso que acontece com o servo de Deus verdadeiro.
E já lá desde o Antigo Testamento, Deus ensinando isso ao povo. A necessidade de genuíno arrependimento, necessidade de estar consciente da gravidade do pecado, de como o pecado ofende a Deus. Era isso que ele queria que o povo entendesse, que ele perdoa, mas que cada um precisa realmente se arrepender, sentir e mudar de atitude. Mas o que o povo fez da aflição da alma? O que o povo fez disso? Ao invés de ser genuíno arrependimento, o povo de Israel transformou em quê? Um ritual para pressionar Deus. Um ritual para tentar barganhar com Deus. Desvirtuaram completamente o objetivo. Esqueceram o que Deus de fato queria ensinar para eles. Nós vemos, voltando aqui ao livro do profeta Isaías, nós vemos isso claramente aqui no versículo 3. Olha o que eles diziam para Deus. Por que temos nós jejuado, dizem eles, né, o povo, né? Por que temos nós jejuado, dizem eles, e tu não atentas para isso? Porque temos afligido as nossas almas, e tu não o sabes? Povo todo errado no pecado, vivendo uma religiosidade só exterior. Nós vemos isso no versículo 2, né? Deus diz, olha, esse povo está todo errado, está no pecado, mas me procuram, tomam prazer em saber os meus caminhos, ou seja, tinham prazer de ler a palavra de Deus, né? De ler a lei de Moisés. Que coisa, né? Que consciências cauterizadas. Tinham prazer de ler a Bíblia, mas não deixavam a Bíblia lhes falar, tocar seus corações. Consciências cauterizadas. Tomam prazer em saber os meus caminhos, como se fosse um povo que praticasse a justiça. Não praticavam a justiça de Deus. E ainda queriam pressionar Deus por meio de um ritual e ficavam zangados com Deus porque estavam jejuando e Deus não estava atendendo os seus pedidos. E aí Deus os repreende, dizendo, olha, vocês estão jejuando e quando jejuam continuam trabalhando. Vejam lá em Levítico que diz que, aquele texto que nós lemos, diz lá que nesse dia de jejuar, o que eles deveriam fazer? Parar tudo. Como examinar nossas vidas, como nos arrependermos diante de Deus é importante. Nesse dia eles deveriam parar tudo. E eles não paravam. Porque eles não queriam parar de ganhar dinheiro. Era só um ritual para pressionar Deus, quem sabe até para ganhar mais dinheiro, né? Ritual só para pressionar Deus. E pior, o versículo 4 diz que eles ainda estavam jejuando e continuavam cometendo pecados, mesmo jejuando. Ao versículo 4 que diz, eis que para contendas e rixas jejuais, e para ferirdes com punho iníquo. E aí Deus diz claramente, versículo 5, que não era aquele o jejum que Deus tinha instruído eles a fazerem, não. Não era nada disso. E a partir do versículo 6, Deus explica o que ele queria realmente. E logo salta aos nossos olhos. Primeira coisa que agrada a Deus é a santidade.
palavra que quase não é dita mais, que quase não é ouvida mais. Santidade, santificação. A maioria das mensagens que você ouve por aí, liga a TV que você vai ver. Deus está contigo, Deus vai te ajudar, meu irmão. Sai dessa lama, jacaré, que Deus está contigo. Ô, meu irmão, você tem que amar. Temos que amar, realmente, inclusive o texto fala sobre isso. Mas não falam na questão da santidade, né? E logo no versículo 1, salta aos nossos olhos que Deus quer que a gente se afaste do pecado, que Deus quer a nossa santidade. Deus mandando o profeta repreender o povo por causa da sua transgressão, do seu pecado. O povo desvirtuou tudo, não afligia a sua alma por causa do seu pecado. Fazia um ritual para tentar pressionar Deus. E Deus dizendo: anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Deus se agrada da nossa santidade, meus irmãos. Lá em Romanos 12, versículo 1, a Bíblia nos instrui a oferecermos os nossos corpos a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável. Culto que agrada a Deus é culto prestado em santidade, ou seja, por aqueles que realmente vivem vidas de santificação, que estão buscando se afastar do pecado e servir a Deus realmente em espírito e em verdade, né? Afastar-se do pecado. A primeira coisa que realmente salta aos nossos olhos que agrada a Deus, né? O verdadeiro jejum é esse, né? Procurar sempre a santificação, a santidade, se afastar do pecado. Nosso mundo é pecado até o pescoço, ou melhor, é tudo de pecado, né? Pecado cobrindo até a cabeça. Mas a ordem na Bíblia é que nós nos santifiquemos. No Novo Testamento também tem vários textos dizendo isso. O crente não pode chafurdar nessa lama. O crente não pode absorver os valores do mundo, a maneira de pensar, de agir do mundo. Nós estamos aqui para sermos diferentes, para sermos santos. É isso que Deus quer de nós, é isso que Deus se agrada. Agora, outra coisa que agrada a Deus, ao invés desses rituaizinhos, para ficar tentando pressionar Deus, a outra coisa que agrada a Deus é a compaixão. É o respeito ao próximo e a compaixão. Olha o que Deus diz para aquela turma. Olha aqui, versículo 6. Acaso não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes ir livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres desamparados, que vendo nu cubras e não te escondas da tua carne? E mais adiante, Deus repete isso para enfatizar bastante. Era um povo tão religioso, mas que não demonstrava respeito ao próximo, não demonstrava compaixão pelo próximo. Pelo contrário, oprimia, escravizava, oprimia. O que pudesse tirar de benefício do outro, o que pudesse espremer do outro, para ter lucro para si, aquelas pessoas faziam. Era uma época de tremenda injustiça social lá no meio do povo de Judá. E ninguém tinha compaixão de ninguém.
Não tinham compaixão de órfão, não tinham compaixão de viúva, não tinham compaixão do faminto. Não é problema meu, é problema dele. Se ele está nessa condição aí, é porque não gosta de trabalhar, é porque não... A gente começa a inventar um monte de desculpa, né? Quando vê alguém precisando da gente e a gente não quer ajudar, aí a gente começa a inventar um monte de desculpa, né? Ele está assim porque não quer trabalhar. Ah, ele está assim porque deve estar bebendo, usando drogas. E se tiver, precisa da nossa ajuda também. Se está bebendo, usando drogas, precisa da nossa ajuda. Ah, ele está assim porque não gosta de trabalhar. Precisa ouvir o Evangelho. Precisa ouvir o Evangelho. Precisa que nós oremos. Precisa que a gente vá lá conversar com ele, dar a mão. Quantas vidas transformadas, né? Aqui na nossa igreja mesmo teve um irmão, hoje ele está em outra igreja, mas teve um irmão que chegou a dormir pela rua. E um casal da igreja falou do Evangelho, ajudou. Depois outro irmão diácono aqui da igreja também ajudou. A igreja toda ajudou. E hoje ele é casado, servo de Deus honrado e evangelista. Aí, se esses nossos irmãos que o socorreram e começaram a evangelizá-lo tivessem dito, não, vamos dar atenção para ele não, ele está nessa situação, é porque quer, é porque gosta. Ninguém gosta, irmãos. Nós não podemos absorver essa mentalidade de egoísmo, de indiferença, de insensibilidade. Irmã Ezi, quantos irmãos se inscreveram para ir ao Reame? Vou perguntar de novo. Quantos irmãos lhe procuraram para ir ao Reame? Pensei que ela tivesse errado, mas não errou, não. Irmãos sabem o que é o Reame, né? Acolhe, cuida crianças de rua. E a nossa igreja apoia esse trabalho financeiramente. Mas não é só apoiar financeiramente. A gente tem que ir lá, tem que ver o que está acontecendo. A gente tem que ir lá, levar carinho para as crianças. Tão fácil, né? Você nem precisa levar aquela criança para dentro da sua casa. Uma vez um irmão me disse, eu não gosto de ir ao culto de oração, não, porque o pessoal fica falando lá dos seus próprios problemas. Meus irmãos, será que nós não nos interessamos de saber as aflições uns dos outros para orarmos uns pelos outros? Cadê a nossa compaixão? Deus está deixando aqui muito claro que Ele se agrada quando nós respeitamos o nosso próximo, quando nós sentimos e demonstramos verdadeira compaixão. Ele está dizendo aqui claramente que esse é o jejum que Ele quer. Esse é o arrependimento que Ele quer. Mudança de atitude nisso, né? Passemos a respeitar, a amar, a ter compaixão pelo nosso próximo. E por fim, meus irmãos, outra coisa que Deus deixa muito claro, que o agrada. Versículo 13, olha o que Deus diz. Ainda falando sobre o que o agrada, o jejum realmente que Ele quer. Olha o que Ele diz. Se desviares do sábado o teu pé, deixares de prosseguir nas tuas empresas, no meu santo dia, se ao sábado chamares o quê? Deleitoso, prazeroso, ao santo dia do Senhor, digno de honra, se o honrares, não seguindo os teus caminhos,
nem te ocupando das tuas empresas, dos teus empreendimentos, nem falando palavras vãs. Então te deleitarás no Senhor, etc. Aquele povo que se dizia tão religioso, aquele povo que dizia ter prazer nas coisas de Deus, mas não estava honrando a Deus, não estava obedecendo a Deus, nós vimos isso logo no versículo 1, já falamos sobre isso, nem estava honrando a Deus. E a prova disso é que não respeitavam o dia do Senhor. Não respeitavam o dia do Senhor. No Velho Testamento era o sábado. Hoje continua sendo o sábado. Pastor, então estamos errados? Não, nós estamos aqui celebrando o sábado do Senhor. Porque sábado significa, que vem do hebraico Shabá, significa o que, literalmente? Descanso. Cessar as atividades e separar esse dia para o Senhor. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos passaram a fazer o Shabá, vamos dizer assim, no primeiro dia da semana. E passaram a chamar esse dia, como já era chamado também no Antigo Testamento, mas até a gente acabou de ler isso aqui, né? Como já era chamado no Antigo Testamento de dia do Senhor, no Novo Testamento passa a ser chamado exclusivamente dia do Senhor. Aí tem aquele pessoal que não entende os princípios da Bíblia, né? Querem ficar sempre com as coisas exteriores, que batem o pé dizendo, não, tem que ser o 7º dia. Gente, a semana não é um ciclo. A semana é um ciclo. Como é que as pessoas costumam chamar o sábado e o domingo? Fim de... Qual é o dia que realmente nós iniciamos a nossa jornada de trabalho nesse ciclo? Segunda-feira. O que Deus deixa claro é que temos que dos 7 separar um para cessar as nossas atividades, descansar, cessar das nossas atividades e dedicá-lo exclusivamente a Deus. E isso fica muito claro aqui nesse texto, que quem realmente tem essa consciência de honrar a Deus, honra o seu dia. Ah, mas Jesus disse, nós já vimos isso na escola bíblica dominical, estamos estudando o Evangelho de Marcos, Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem. Aí pegam esse versículo isolado do seu contexto para desonrarem a Deus. Nós vimos o verdadeiro sentido desse versículo na lição do domingo passado. Não é pretexto, não é desculpa para desonrar a Deus, não. Tanto que o dia do Senhor, e fica muito claro aqui, que deve ser prazeroso para nós, né? Versículo 12 diz, se ao sábado chamares o quê? Deleitoso. Quem realmente honra a Deus, tem prazer no dia do Senhor. Não sente prazer em ficar dormindo em casa, não sente prazer em ficar estudando em casa, não sente prazer de ficar vendo TV, Globo Rural, sei lá o quê, né? Tem também aquele outro de automobilismo, né? Globo Esporte, né? Se a Rivalda soubesse o dia direitinho, eu diria, quer dizer que fica em casa, né? Não fica não, ela está sempre aqui, né? De uma vez, ela sempre aqui, né? Fica vendo televisão e tal. Aí de vez em quando a gente vem à igreja, né? Porque também fica chato, de vez em quando não ir, né? Domingo espetacular, né? Como é que ela sabe? Por causa das propagandas no sábado. Por causa das chamadas no dia anterior, né?
Muitos anos atrás, numa outra igreja, não nessa, um irmão falou assim para mim: pastor, as corridas de Fórmula 1 eram quase sempre domingo de manhã, né? Agora passa, às vezes, de madrugada, por causa do negócio de fuso horário e tal, mas quase sempre era de manhã. Aí ele falou para mim assim: pastor, não adianta, pastor. E ele ainda reconhecia o erro. Ele falou assim: eu tenho esse defeito, mas não adianta. Se tiver corrida de Fórmula 1, não adianta. Pode o mundo cair, eu não saio da frente da TV. Aí eu falei para ele: ó, meu irmão, abre o olho então, que o teu mundo pode cair mesmo. Ah, minha família vem hoje, eu tenho que fazer uma almoção. Faz no dia anterior, deixa no freezer. Para que existe hoje freezer e micro-ondas? Faz no dia anterior, deixa no freezer. Né? Nem todo mundo tem, mas dá-se um jeito, porque, olha, eu cresci assim. A gente às vezes pensa assim: domingo é dia de comer melhor, domingo é dia do Senhor. E nisso nós mostramos que honramos a Deus também. Quando eu era criança, não tinha micro-ondas não. Minha mãe acordava bem cedo, deixava tudo pronto. Quando a gente chegava da igreja, meus irmãos, quase tudo homem, só tinha Deus Sinalva de mulher. E a Deus Sinalva na cozinha, até hoje um problema. Não devia ter dito isso, que ela não está aqui hoje. Estou fazendo fofoca, né? Ela não está aqui presente. Ela não está aqui presente, estou fazendo fofoca, né? Mas, no domingo, minha mãe cedinho já deixava tudo encaminhado. E quando a gente chegava em casa, cada um tinha uma tarefa. E rapidinho, mesmo os rapazes, eu, Dilson, Dineuci, mesmo os rapazes, rapidinho, estava tudo na mesa. E ela era professora de classe da escola bíblica dominical. A escola dominical era antes do culto, e ela nunca se atrasou, chegava antes. É uma questão de prioridades. É uma questão da gente, de fato, querer honrar a Deus e ter prazer no dia do Senhor. Porque quando a gente quer honrar a Deus, a gente tem prazer nas coisas de Deus. Deus se agrada disso, quando a gente tem prazer nas coisas dEle. Quando a gente tem prazer das coisas de Deus, Deus se agrada de nós. Ah, meus irmãos, como isso é bom. E Deus tem prazer e Ele demonstra também. Não somos só nós que temos que demonstrar. Deus demonstra que está tendo prazer, vendo a nossa maneira de viver, não só o nosso interior, mas as nossas atitudes, né, agradáveis a Ele. Olha aqui os versículos 8 e o versículo 12. Então romperá a tua luz como a alva. E olha o versículo 12. Diz aqui que nós seremos chamados o quê? Reparador de... O que significa isso? Deus vai nos usar. É a primeira grande bênção, quando nós realmente agradamos a Deus. Deus vai nos usar. Outra grande bênção é a comunhão com Deus. Veja aí versículo 9. Então clamarás e o Senhor te responderá. A oração deixa de ser um monólogo, se torna realmente diálogo. Há realmente comunhão com Deus, quando nós estamos vivendo vidas agradáveis a Deus. Temos essa verdadeira comunhão com Deus, Ele nos ouve. E Deus cuida de nós, quando nós estamos vivendo vidas agradáveis a Ele. Olha o que diz o versículo 11. O Senhor te guiará continuamente
O Senhor te guiará. Continua. Como é bom ter a direção de Deus, né? Tanta gente triste, tanta gente infeliz, tanta gente fazendo bobagem na vida, bobagens que trazem, que não são bobagens. Estou falando bobagem em termos de decisão, né? Mas que trazem consequências terríveis. Tudo que a gente faz tem consequência, ou consequência ruim ou consequência boa. E tanta gente que faz escolha errada, faz coisa errada, e depois lá vem as consequências terríveis. Mas quando a gente está agradando a Deus, Deus vai nos guiando, Deus vai nos mostrando as decisões que realmente devemos tomar, né? Como é bom sermos realmente guiados por Deus. E quando nós realmente agradamos a Deus, quando nós realmente vivemos da maneira que Ele quer que a gente viva, Deus nos guia, Deus nos mostra, né, as decisões, como nós devemos viver, como nós devemos caminhar. E o versículo 14 diz aqui, ó: então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o diz. Deus cuida, Deus dá o necessário para a vida, aquele que realmente está agradando a Deus. Ah, pastor, mas o negócio lá em casa está esquisito, tá? Mas quantas bênçãos, meu irmão, quantas bênçãos. Está esquisito? Tá, às vezes fica esquisito para todo mundo, né? Mas quantas bênçãos. Deus deixou faltar arroz e feijão? Não. Deus deixou faltar o teto? Não. As coisas essenciais para a vida, Ele tem sempre nos dado. Ele nos sustenta, Ele cuida de nós realmente. Vale a pena, meus irmãos, é esse o jejum que Deus te agrada. Vida de santidade, respeito ao irmão, ao próximo, compaixão do necessitado e honrar a Deus de verdade. É isso que agrada a Deus, é isso que Ele queria que o seu povo aprendesse. Meus irmãos, nós vivemos na graça de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Podemos e devemos viver vidas agradáveis a Deus. Vamos fazer disso prioridade. Vamos buscar sempre a Deus em oração. Vamos sempre nos colocar diante de Deus para que Ele nos sonde. Esse é o verdadeiro jejum, não é? Começa por aí. Nos colocarmos sempre diante de Deus com sinceridade, para que Ele nos sonde e dizer para Ele: meu Deus, se tem alguma coisa para mudar, eu quero mudar. Esse é o verdadeiro jejum. Vidas agradáveis a Deus. Vivamos assim.